No exemplo anterior, lembram do exemplo em que eu disse que o sujeito envenenou o outro? Um veneno que só faria efeito 20 minutos depois do sujeito ter tomado. O sujeito sai logo 5 minutos da casa do envenenador e, sem olhar, ao atravessar a rua para pegar seu carro, é atropelado por um ônibus e então ele morre de traumatismo craniano. O que é que nós falamos? Nós falamos que aí nós temos uma causa superveniente, absolutamente independente. Ele está com veneno no corpo, já é a minha tentativa de homicídio. Se ele morrer disso, ou do desenvolvimento esperado, né, de quem toma veneno, é claro que eu respondo por homicídio consumado. Quando eu dei simplesmente o veneno, simplesmente entre aspas, quando eu dei o veneno, eu já estou respondendo, independente se ele vai morrer ou não, se ele vai se curar ou não, se ele vai logo tomar um antídoto e não vai sentir nada, eu já pratiquei aí uma tentativa de homicídio. Eu quis matar, não consegui. Agora, vamos pensar em outro caso. Vamos supor que ele demorou um pouco mais, após eu dar o veneno, na comida, etc., para sair da minha casa, e ele disse, bom, eu acho que eu vou embora, que eu não estou me sentindo bem. Eu disse, tudo bem, vá. Aí ele vai atravessar a rua, e quando ele vai atravessar a rua, o veneno já está fazendo efeito, e ele não consegue enxergar direito, como se ele estivesse embriagado, ele perde a noção de distância. E por isso, e só por isso, que ele atravessa quando vem um ônibus e vem a morrer. Agora nós temos uma situação diferente. Essa nova causa, a morte pelo ônibus, de fato é relativamente independente. Porque é claro que eu dar o veneno, não por si só, não faz com que a pessoa não é esperado que a pessoa seja atropelada. No entanto, essa nova causa, ela não por si só produziu o resultado. Ela só produziu o resultado porque o sujeito estava tonto. Estava tonto pelo veneno que eu queria que eu matasse. Então, essa causa, ela por si só não produziu o resultado. Ela foi uma soma do meu veneno com o atropelamento. Precisou os dois agirem para o sujeito morrer. Nesse caso, eu, que envenenei, respondo por homicídio. Porque o que fez ele ser atropelado não foi a imprudência do motorista, não foi a imprudência dele, foi o efeito do veneno. Então, quando eu pego lá, a causa superveniente, como o atropelamento do ônibus, isenta a imputação quando por si só produziu o resultado. Aqui ela não foi por si só. Ela produziu o resultado em conjunto com o envenenamento. Nesse caso, eu responderia pelo homicídio consumado. Ok? Agora, o código fala aqui de causa superveniente, a causa que vem depois e a causa que está antes. Uma causa antecedente relativamente independente. O código não fala. Então, um exemplo clássico, veja. Se eu esfaqueio um indivíduo que tem hemofilia, esfaqueio no braço, uma facada que, em princípio, não mataria ninguém, na forma como foi dada. Mas, no entanto, como esse sujeito, como a vítima, tinha hemofilia, aquele corte que não provocaria mais aí do que um tratamento, umas ataduras aí, acabou provocando a morte, porque o sangue não coagulou, etc, etc. Nesse caso, veja, eu fiz uma ação de causa, esfaqueei o sujeito no braço e ele acabou morrendo por uma causa que também era
inesperada, mas é relativamente independente, porque se não tivesse a facada não teria tido sangramento, mas também se não tivesse hemofilia antes não teria havido um sangramento daquela forma. É uma causa relativamente independente, mas ela é antecedente. Para isentar pelo parágrafo 1º, a causa teria que ser depois, como no exemplo do hospital pegar fogo. Quando a causa é antecedente, o nosso código não fala nada. Então, em princípio, se eu esfaqueio o sujeito no braço, e o sujeito vem a morrer, bom, eu posso responder pelo resultado. Por exemplo, se eu sabia que o sujeito era hemofílico e queria lesioná-lo mesmo assim, mas não querendo a morte, e ele vem a morrer por causa da hemofilia, porque eu não sabia que a hemofilia poderia causar tanto, eu pensei mais, mas se eu sabia, eu tinha a obrigação, né, de ter cuidado. Então, se ele vem a morrer e eu não queria a morte dele, queria apenas causar lesão corporal, eu vou responder, então, por lesão corporal seguida de morte. Também vou responder por aquela morte. E se eu queria matá-lo, aí eu consegui concluir meu plano com a ajuda da hemofilia. Talvez eu pensasse, bom, como ele é hemofílico, basta aí um corte mais leve, ele vai acabar morrendo por causa da condição prévia dele. Então, nesse caso, haveria aí uma causa antecedente relativamente, né? Porque teve que ter a soma aí da minha causa com a outra causa, né? Eu é que fiz ele sangrar, mas ele sangrou daquela forma porque era hemofílico, e eu responderia também pelo resultado segundo o código. Mas e se eu não sabia e nem tinha condições de saber? Bom, se eu não sabia de jeito nenhum que o sujeito era hemofílico e é difícil, nem conhecia o sujeito, foi uma briga, tal, etc., a maior parte da doutrina vai entender que aí eu vou responder apenas pela lesão, porque senão, porque em relação àquele outro resultado, eu não agi nem com culpa, nem com dolo, foi algo inesperado, ok? Apenas por lesão corporal, nesse outro caso. Então vejam, agora, existem autores que dizem que, como Paulo José da Costa Júnior, etc., que o nosso código fala que a causa superveniente e relativamente independente, tudo bem, ela exclui a que vem depois. Mas, por analogia em bonum partem, também a causa de antes, se não foi usado no plano do autor, também excluiria. Então, a não ser que eu tivesse esfaqueado já contando com a hemofilia, ou não me importando se ele é hemofílico, eu agredir uma pessoa sem saber da condição dela, como no exemplo anterior, me isentaria também, embora não esteja textualmente no código, certo? Essa é a questão da causa relativamente independente, quando ela for antecedente, certo? Aí é claro que às vezes nós temos a ideia de concausa, né? Suponhamos aí um artista de rock, que aqueles fãs enlouquecidos, 2 fãs enlouquecidos, e sem se conhecerem, sem saber um da ação do outro, porque se os dois estivessem agindo em conjunto, os dois responderiam por tudo. Suponhamos que os dois, de lugares diferentes, eles atiram para matar o ídolo aí, para ficar na história do ídolo, essas coisas de fã maluco. Então um atira de um canto, outro atira do outro. Um não sabia do tiro do outro. Aqui, para efeito de direito penal, os dois escolheram exatamente o mesmo momento. Então, um tiro não acerta, né? A polícia descobre depois ali na perícia
que tem um outro tiro, e um deles acerta mortalmente aí o artista. Nesse caso, eu tinha duas causas que foram colocadas aí em marcha, né? Por gente que não se conhecia. Bom, se for esse caso que eu falei, se fosse possível identificar, os dois tentaram matar. Há duas tentativas de homicídio, mas só um matou, correto? Se houvesse como identificar o matador, foi o da esquerda que matou, o outro foi o que errou o tiro. Repito, eles não se conheciam, não sabiam que um estava fazendo, ia atirar. Cada um pensava que estava atirando sozinho. Se é possível identificar quem foi o atirador que matou, esse responde por homicídio consumado, ele matou, e o outro por homicídio tentado. Agora, se o fulano só morreu da soma dos dois tiros, né, os dois colocaram em marcha aí o quê? Causas concomitantes, ok? Que geraram o resultado em conjunto. Se gerar o resultado em conjunto, os dois responderiam por homicídio consumado, porque a causalidade superveniente é aquela que, por si só, produziu o resultado. Aí há uma soma, é preciso somar os dois tiros para o sujeito ter morrido. Então, a soma dos dois faz com que os dois respondam aí por homicídio consumado. Parece ser esse o melhor entendimento. E se não é possível saber qual dos dois deu o tiro mortal? Suponhamos que não tivesse uma grande perícia e ficou confuso se foi um ou se foi outro. O que nós vamos fazer? O cantor morreu. No entanto, eu não sei se foi A ou foi B, e A e B não estavam agindo em conjunto. Bom, um deles só causou tentativa de homicídio, porque nesse caso foi aquele que só um tiro pegou, o outro errou. Então, um deles matou e o outro só quis matar. Só quis matar também, entre aspas. Nesse caso, se eu condenar ambos por homicídio consumado, eu estou prejudicando aquele que não matou, que tentou apenas. E agora, se eu colocar os dois como tentativa de homicídio, eu estou dando benefício da dúvida para os dois. É a regra do indúbio pro réu, né? Se eu não tenho certeza de quem matou, só sei que os dois tentaram, os dois responderiam por tentativa. Então, professor, os dois tentaram, o sujeito morreu e ninguém vai responder por homicídio consumado? Em princípio, sim, porque essa é a regra do direito, né? O Estado tem que ceder à punição mais grave se ele não sabe se ela de fato pertence ao sujeito, senão um deles seria injustiçado. Mas os dois tinham intenção, professor. Só a intenção não faz com que você tenha um resultado maior. Veja, quem atira na cabeça do outro para matar e por algum motivo o outro não morre, não vai responder por homicídio consumado, por mais que quisesse a morte. É homicídio tentado, né? Então, a mera intenção não é o que produz a causa da morte. É preciso algo mais. Então, só não se esqueçam, então, que nessa relação de causalidade, mas sempre aí, com a ajuda aí da chamada teoria da imputação objetiva, sempre que eu vou também responder por um resultado, eu tenho que ter feito algo ilícito para responder por esse resultado. Então, vamos lá. Se eu quero que aquele que vai deixar a herança para mim, um tio, por exemplo, eu quero que ele morra de uma vez. Pô, a herança vai vir, ele vai viver mais que eu, né? Então, suponhamos um mau sobrinho que eu comece a dizer:
Olha, tio, por que tu não vai nessa época de coronavírus? Aproveita que tá barato lá na Itália, não sei o que, bababá. Por que não vai visitar a Itália? Lá tem umas zonas que estão mais tranquilas. Mas o que eu quero é que ele pegue coronavírus. Ele não começou malvado. Ele vai até uma agência, suponhamos que ele é uma pessoa perfeitamente normal de cabeça. Ele diz, eu quero ver como é que tá lá, já tô velho mesmo, não tenho mais medo e eu vou. Suponhamos então que ele consiga comprar uma passagem, consiga ir para lá e lá ele contrai. Poderia contrair, poderia não contrair. Não está no meu controle. Eu não estou dizendo, foi para a Itália, pronto, né? Se contaminou. Há uma maior chance, mas que não está no meu controle. Nesse caso, por mais imoral, por mais safado que eu seja, eu não responderia por essa morte. Porque, em princípio, eu não fiz nada ilícito. A minha intenção era ilícita, mas a minha prática não era incentivar alguém a viajar para um lugar se era possível viajar, se tinha gente vendendo passagem, porque se vendendo passagem licitamente, porque se tinha gente vendendo passagem licitamente, se já podia, a Itália já estava aceitando turistas, etc. Se disser que a minha ação ela era criminosa, que eu controlava, a agência de viagem também deveria responder. Então eu botei ele no risco, sim, mas eu não tinha controle sobre o resultado. Mesma coisa se eu dissesse para ele, tio, faz uma grande coisa na tua vida, escala o Everest. E eu disse, mas no Everest dizem que a cada 7 pessoas uma morre, que chega lá. Eu digo, tio, a vida é de aventura. E ele diz, é mesmo, eu vou. Então ele está em condições de saber do risco, ele contrata uma daquelas empresas lá que ajuda as pessoas a se arriscar assim, e ele acaba morrendo. Era o que eu queria, mas o que eu queria, eu usei um meio ilícito? Não, ele comprou as passagens em lugar direitinho, as empresas que levaram ele eram credenciadas e ele sabia do risco. Então, a minha intenção era ruim, mas eu não fiz nada concretamente no meio físico que se pudesse dizer eu fiz algo ilícito para matá-lo. Nesse caso, eu também não responderia pelo resultado morte, porque essa seria uma causa que eu não tinha controle, né? Eu seria um péssimo herdeiro, mas eu herdaria injustamente, mas o direito nem sempre consegue alcançar todas as injustiças que podem causar os seres humanos. Daí porque nós precisamos da ética, da moral, para alguns a religião, etc., para tentar aí ver se os sujeitos se comportam melhor em situações em que o direito, que é imperfeito, que muitas vezes é injusto, que sobretudo não pode controlar tudo, né? Sobretudo não veio para controlar o que vai dentro da nossa mente e nem deve, senão viveríamos aí numa ditadura do pensamento, com uma polícia do pensamento, com coisas típicas de ditaduras, de inquisições. Então, às vezes, o resultado do direito não é o que a gente deseja, mas acaba sendo aquele que mais protege a sociedade como um todo, sob pena de eu dizer aí para o meu parente, para ele viajar aí, sei lá, para São Paulo, onde tem muito Covid, para fazer um serviço para mim, e ele vem a morrer e dizer que eu queria que ele morresse por causa disso, né? Tanto não é assim que as pessoas continuam morando em São Paulo, né, e indo para São Paulo. Tá bom, gente? Aí, fiquem em paz, fiquem seguros. Até a próxima.